Olá, meus queridos, meus irmãos e irmãs, amigos, amigas que estão acompanhando o nosso curso sobre escatologia. Estudo bíblico voltado ao estudo do fim, como nós vimos na aula introdutória. Se você porventura ainda não assistiu, convido você para acessar o nosso canal no YouTube e assistir a primeira aula em que nós apresentamos ali alguns conceitos introdutórios importantes acerca dessa aula, acerca desse estudo, acerca dessa temática tão especial que temos estudado. Serão ao todo 5 aulas falando então sobre escatologia, que significa o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, e a nossa ênfase ou o nosso objetivo maior em todo esse processo tem sido realmente trabalhar a preparação, preparados para o fim dos tempos. A aula de hoje, ela fundamentalmente estará sendo baseada nas Escrituras, e eu convido você a se organizar nesse momento. Busque a sua Bíblia, de preferência, quero sugerir a você aqui a utilização de uma Bíblia versão física, porque isso facilitará para que você possa, inclusive, fazer observações, sublinhar textos chaves que nós queremos compartilhar com você ao longo desse estudo. De fato, o nosso desejo, conforme já mencionamos anteriormente, não está de modo algum vinculado a especularmos sobre o assunto ou fazermos conjecturas desprovidas de responsabilidade. Pelo contrário, nós olhamos para as Escrituras como palavra de Deus e de maneira que precisamos fazê-lo com o maior cuidado, com respeito, com a direção do Espírito Santo, de maneira que possamos crescer juntos dentro dessa temática. A aula de hoje, ela trará algumas compreensões importantes e nós vamos desenvolver estas aulas 2, 3, 4 e 5, justamente dentro dessa perspectiva, compreensões. As compreensões sobre os tempos do fim. Essa é a temática geral desta segunda aula. Precisamos vincular a nossa compreensão a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam acerca dos tempos do fim. Quando nós pensamos nesse tema ou nessa temática, o estudo do fim, é indissociável tratarmos a questão do tempo. Nós estamos falando, verificando a respeito de algo que está diretamente relacionado à nossa compreensão acerca do tempo. O que é o tempo? Se nós estamos falando dos tempos do fim, como nós podemos então equacionar essa linha de história ou essa cronologia que possa identificar qual é o período do fim? Se existe um fim, existe um começo. E aí nós trabalhamos então essas questões conceituais vinculadas à questão do tempo. Evocando aqui uma frase atribuída a Albert Einstein, ele disse que o único motivo para a existência do tempo é impedir que tudo ocorra de uma vez. Essa frase é atribuída a ele, mas de fato ela nos ajuda a refletir um pouco sobre a necessidade de pensarmos sobre o tempo. Quando falamos de escatologia, falamos sobre o estudo do fim, precisamos identificar a que tempo esse tempo se refere. E pode parecer um tanto quanto redundante, porque nós estamos utilizando a língua portuguesa. Porque quando nós olhamos para a língua bíblica, para a língua original do Novo Testamento, o grego, nós temos ali 2 palavras diferentes que para o português são traduzidas por tempo. São as palavras cronos e kairos. Daqui a pouco vamos entender um pouquinho a necessidade de apresentarmos a diferença entre uma coisa e outra. Nesse momento importa nós identificarmos e pensarmos que realmente o tempo precisa ser alvo da nossa reflexão para podermos avançar nas reflexões daquilo que a própria Bíblia nos apresentará a respeito dos últimos tempos, a respeito das últimas coisas. Observe comigo, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 1, versos 6 e 7.
Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Nós encontramos aqui uma pergunta escatológica, uma pergunta que refere-se justamente às épocas, aos tempos e aquilo que havia sido predito no Antigo Testamento. Jesus ele vai responder aos seus discípulos na ocasião que estava muito próximo, inclusive, à sua ascensão, aquele momento em que Jesus ele é elevado aos céus, de acordo com a narrativa de Atos capítulo 1, a partir do verso 9, a descrição ali a respeito da ascensão de Jesus. Momentos antes, os discípulos então lhe perguntaram: será este o tempo? Olha a importância então de nós refletirmos sobre esse aspecto. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O tempo que nós vivemos hoje, será esse o tempo das últimas coisas? Será que nós estamos vivendo no final dos tempos? Os sinais, as evidências podem realmente identificar que a época em que vivemos refere-se ao final dos tempos? Veja que essa preocupação que nós temos hoje, ela não é tão original. Ela sempre existiu, digamos assim. E principalmente naquele tempo do Novo Testamento, havia-se uma grande expectativa de que Jesus logo retornaria. Então a pergunta feita a Jesus, ela não é descabida, ela é algo natural, a preocupação de compreender a respeito dos tempos. Por isso, o tema da nossa aula hoje fala compreensões sobre os tempos do fim. Lembre-se que eu mencionei há pouco a respeito das palavras Cronos e Kairos. Quando nós falamos a respeito do tempo, é importante nós identificarmos que existe na língua grega, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, duas palavras que podem ser traduzidas para o português como tempo. A palavra Cronos, que se refere ao tempo cronológico, digamos, de um modo mais simples para explicarmos, aquilo que pode ser medido, quantitativo. Aquilo que nós colocamos numa régua, colocamos num calendário. Como nós trabalhamos dentro de um raciocínio horizontal, o raciocínio ocidental, grego, ele é um raciocínio linear, em que você tem começo, meio e fim. As escrituras, principalmente o pensamento oriental, do Antigo Testamento, do hebraico, é um pensamento em espiral, em que não existe esse começo, meio e fim da forma como nós interpretamos. A palavra Cronos, ela acaba fortalecendo esse conceito linear, de antes e depois, de passado, presente e futuro. Kairos é a outra palavra que aparece, que também pode ser traduzida por tempo, mas é um tempo diferente do Cronos. É um tempo especial, é um tempo oportuno, é um tempo em que está naquele momento que não precisa necessariamente ser fechado dentro de uma régua, dentro de uma cronologia, dentro de um calendário, mas refere-se a um período que pode ser curto ou longo, mas principalmente a questão qualitativa do tempo. Uma forma de nós aplicarmos isso para a nossa realidade hoje é justamente pensarmos no tempo que nós dedicamos, por exemplo, nos relacionamentos que nós desenvolvemos. Relacionamento em casa, com os familiares. Esse tempo pode ser um tempo quantitativo ou qualitativo. Existem alguns que defendem a necessidade de não apenas passar tempo juntos, mas ter um tempo de qualidade dos relacionamentos. Então, os conceitos Cronos e Kairos também podem ser observados dentro dessa perspectiva prática. Voltando ao texto bíblico que nós utilizamos a respeito dessa compreensão de Cronos e Kairos, as palavras aqui em destaque: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas. Então aqui nós temos justamente
se nós estivéssemos lendo na língua grega, apareceria a palavra tempos, nesse caso aqui, a palavra cronos, e épocas, a palavra kairos. Então, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer o cronos ou o kairos, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Quando nós começamos a entender essa diferença de conceitos, fica mais fácil nós avançarmos no estudo da escatologia, desprendendo-se um pouco a respeito do aspecto do cronos. Geralmente, quando nós tratamos a questão escatológica, nós nos fixamos demasiadamente no cronos. Mas algo que nós podemos observar nas escrituras apocalípticas escatológicas é que muito mais do que o cronos, ou seja, tentar encaixar os fatos e os eventos escatológicos dentro do calendário, muito mais importante do que isso é entender o que são esses eventos, o porquê desses eventos e como nos prepararmos para esses eventos. Você está conseguindo me acompanhar? Acredito que sim. Você pode, utilize aqui, fazendo um rápido parênteses, quando nós utilizamos essa tecnologia da aula gravada, você pode voltar e rever então algum conceito que de repente não tenha ficado muito claro. Então vou reafirmar mais uma vez aqui para que a gente possa avançar. Quando nós pensamos em cronos e kairos, estamos falando de tempos diferentes. O tempo quantitativo e o tempo qualitativo. Sturgeon, um teólogo, ele vai dizer o seguinte, para nós um dia é igual ao outro, referindo-se ao cronos. Mas as oportunidades, ou seja, o kairos, dadas por Deus, estão ligadas a ocasiões, eventos ou contatos, e não são iguais todos os dias. É isso que eu quero enfatizar. O estudo escatológico precisa ir muito além da fixação do cronos. Digo isto porque geralmente as perguntas elas se referem justamente a esse aspecto cronológico. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, será esse o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a cronologia. E aí Jesus vai dizer, não cabe a vocês. Não cabe a vocês compreender e entender, porque o Pai é quem determina o kairos. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos então buscar discernimento e sermos guiados pelo Espírito Santo para interpretarmos as Escrituras, buscando com esforço compreendermos e extrairmos justamente do texto bíblico estas compreensões tão importantes e necessárias. Avançando sobre esse aspecto, eu quero fazer no destaque a carta de Efésios, capítulo 5, em que o apóstolo Paulo também nos diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse texto, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo referência ao tempo. Qual tempo? O cronos ou o kairos? Veja, a abordagem do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para a intenção da escrita do autor à igreja de Éfeso, era justamente alertá-los sobre o modo de viver que eles estavam desenvolvendo. Isso tem a ver não com cronologia, isso tem a ver com o aspecto qualitativo do tempo em que nós vivemos. A forma em que nós vivemos as nossas horas, a forma como nós gastamos os nossos dias, a forma como nós vivemos de acordo com o propósito de Deus. Isso tem a ver com existência. Aproveitando bem o tempo, ou seja, aproveitando bem o kairos, aproveitando bem as oportunidades. Lembre que kairos tem a ver com oportunidade de tempo, porque os dias são maus. Ele já dizia
a respeito daquele tempo que os dias eram maus. E ao longo dos séculos, isso tem se intensificado, de maneira que hoje também os tempos são maus, mas com uma proporção ainda de maior intensidade. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Relacionado a isso, é importante nós compreendermos e identificarmos a respeito da questão do tempo, que geralmente quando nós pensamos no tempo, nós estamos na verdade pensando na história. E a história, ela é composta de passado. Quando nós olhamos para o passado, nós temos como ponto de partida a nossa existência. Estudamos a história a partir daquilo que nós já conhecemos, adquirimos de conhecimento, e principalmente a data do nosso nascimento acaba sendo o epicentro da nossa análise histórica a respeito de passado. Nós sabemos que o nosso calendário ele é dividido em antes e depois de Cristo. Mas na prática, a maneira como nós estudamos a história geralmente está vinculada ao nosso nascimento. Então, pegando o meu caso, a minha tendência é olhar para a história a partir de Antônio, antes de Antônio e depois de Antônio. Antes de Antônio Cuco e depois de Antônio Cuco. Isso pode parecer um tanto quanto arrogante, e é. E esse é o ponto que eu quero destacar. Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a história, nós temos que ter a humildade para reconhecermos que nossa história, a nossa existência, não é o epicentro da história. Nós estamos no curso dessa história. O Senhor da história é Deus, não somos nós. O Senhor da história é Deus, Ele é o soberano. Por que é importante nós compreendermos isto? Porque geralmente, quando nós estudamos a história, a partir desse autocentrismo, ou seja, eu estou no centro da história e acabo avaliando os eventos históricos a partir da minha experiência, a partir de quem eu sou. De maneira que temos a tendência de manipular a história, manipular os eventos da história, interpretando-os a nosso bel prazer. Ou seja, intencionalmente acabamos influenciando o que aconteceu de fato, pegando aqueles elementos, interpretando-os de acordo com a nossa necessidade, de acordo, adaptando estes eventos da história para a posição que hoje eu pretendo defender. Então, um exemplo que eu poderia trazer aqui, que acaba sendo bem pontual e atual, diz respeito à ideologia que as pessoas escolhem para viver. Já dizia o poeta, ideologia, né? Eu quero uma para viver. Na verdade, nós não precisamos de ideologia, nós precisamos de conceitos e convicções baseados na palavra de Deus. Deixe-me fazer um rápido parênteses aqui para compreendermos isso. Aqueles que defendem uma ideologia progressista com relação à política, com relação aos costumes e valores, eles têm a tendência de olhar para os eventos da história, interpretando-os de um modo que favoreça a sua posição progressista. Aqueles que são conservadores também vão olhar para a história com a tendência de extrair daqueles eventos históricos informações, datas e eventos e elementos que favoreçam a sua posição ideológica. Ambos estão errados. Nós precisamos analisar a história pela história. Analisar os eventos de acordo com aquilo que mais provavelmente realmente tem ocorrido, acontecido. Isso é um exercício muito sério que precisamos fazer, e esse mesmo conceito precisa também ser empregado no estudo escatológico. Eu disse tudo isso para também chegar à seguinte compreensão que nós precisamos ter para podermos seguir em frente a partir dos textos bíblicos que eu desejo compartilhar.
Quando estudamos a escatologia, nós precisamos entender que nós somos apenas mais um elemento na história. Os eventos precisam ser interpretados a partir daquele que é o Senhor da história, ou seja, o próprio Deus. Então a escatologia, ela precisa ser verificada, a compreensão dos tempos do fim precisam ser trabalhados a partir dessa perspectiva, não da cronologia, mas do Kairos, o tempo de Deus, para que a partir disto possamos sim fazer uma análise e uma reflexão pessoal para identificarmos o que na minha vida, eu, Antônio, o que eu preciso aprender, verificar, refletir, alterar na forma como eu penso, na forma como eu vivo, as minhas atitudes, de acordo com os eventos escatológicos. De maneira que nós precisamos, então, avançando nas compreensões a respeito dos tempos do fim, eu quero agora dividir 3 etapas ou 3 períodos aqui para essa aula ainda. Os elementos relacionados ao início do fim, os elementos relacionados ao desenvolvimento da história até chegar ao fim e os elementos relacionados ao fim dos tempos. Então vamos pensar aqui nessas 3 conjuntos de situações a partir do que as Escrituras nos revelam. Então convido você a me acompanhar no texto de Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Nós temos aqui uma revelação muito importante para darmos sequência nessa compreensão dos eventos escatológicos. Nos diz assim Mateus capítulo 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Nós temos aqui a pregação profética de João Batista. Nestes textos, nestes 2 versículos, nós temos os conceitos aqui de cronologia e o conceito de Kairos. Naqueles dias, ou seja, naqueles dias que antecederam a aparição de Jesus, a revelação de Jesus como Messias, os quais foram precedidos pelo ministério profético de João o Batista. Importante destacar que Batista não era sobrenome dele, mas era o título atribuído a ele, João o Batista, ou seja, aquele que batiza para a remissão dos pecados. E ele vai dizer então no versículo 2, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O Kairos, o reino de Deus, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, chegou. O que João Batista estava dizendo era, tudo aquilo que foi profetizado até aqui, a respeito do Messias, a respeito inclusive dos últimos tempos, neste aspecto, chegou. O reino de Deus chegou. Isso fica ainda mais evidente na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Veja, Paulo estava escrevendo às igrejas que se localizavam na região da Galácia, onde fica hoje a atual Turquia. E ali, então, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, aquele tempo foi um tempo especial. O que é a plenitude dos tempos? Houve uma preparação, houve uma série de eventos que prepararam o momento para a chegada do Messias, de Jesus, o Cristo, que também, conforme João o Batista, é Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Voltando ao texto de Mateus, agora no capítulo 4, verso 17, é importante nós fazermos a correlação com as palavras de João Batista, lembrando, capítulo 3 de Mateus, verso 2, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. E aí o texto de capítulo 4, Mateus 4, 17, vai dizer assim, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Ele se apropria daquela expressão de João e continua anunciando e pregando, arrependei-vos
porque o reino do céu chegou. Aproveito inclusive para fazer aqui um destaque importante. A mensagem escatológica é uma mensagem de confrontação. A mensagem escatológica, ela diz respeito a posicionamentos. Então, ao longo do tempo, ao longo justamente desse estudo bíblico que nós estamos desenvolvendo, eu convido você a fazer estas reflexões. Tanto João Batista quanto Jesus trazem aqui uma confrontação àqueles daquela época e para todos os que vieram depois. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependimento é mudança de vida, é mudança radical da forma de pensar. A palavra metanoia, mudança radical de mente, mudança radical de ver a vida. A cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo muda a partir do momento que eu entendo que o reino do céu chegou. Avançando um pouco mais, eu quero convidar você a estar comigo em Atos 2. Atos capítulo 2, versos de 16 a 21. Nós encontramos aqui também uma outra evolução desse tempo, e desse tempo relacionado ao início do fim. Lembrem que nós estamos destacando isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 16, diz assim o texto bíblico: Isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os elementos relacionados ao início do fim, nós identificamos que eles começam, o marco está no profeta João Batista. Na sequência do ministério profético de João Batista, ainda por um período curto de tempo, concomitantemente, Jesus começa o seu ministério, e durante os primeiros momentos do ministério de Jesus, o ministério de Jesus e de João Batista, eles estão acontecendo simultaneamente. Logo depois, João Batista será decapitado por Herodes, de acordo com a história bíblica. O ministério de Jesus prossegue e avança. João Batista é o chamado precursor, que veio preparar o caminho. Então esse é o momento, esse é o Kairos de Deus em que ele usa estes personagens, preparando para a vinda do Messias, cujo último profeta é João Batista. A partir de João Batista se instaura, por meio da vinda de Jesus Cristo, o reino de Deus sobre a terra. Começa com Jesus durante o exercício já da sua missão, da sua obra redentora. Esse é o começo do fim dos tempos. Então nós já estamos no fim dos tempos? Sim, desde João Batista. Desde a vinda de Jesus Cristo, nós já estamos inseridos dentro dessa redoma que pode ser chamada, ou debaixo dessa expressão fim dos tempos. O livro de Atos que nós acabamos de ler descreve a respeito da mensagem de Pedro, o discurso, o famoso discurso de Pedro, por ocasião, logo após o seu discurso, vem a descida do Espírito Santo. Então, ou seja, nós estamos aqui identificando na Bíblia mais uma evidência de que o fim dos tempos já aconteceu naquela época, começou naquela época em que o próprio Pedro está reconhecendo o que está acontecendo hoje foi profetizado por Joel, o final dos tempos. E ele ainda fará também uma aplicação, uma referência a um outro evento que está contido dentro do período do final dos tempos e que está muito perto do fim, ou já pode ser considerado o fim do fim,
que é justamente o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2:20. O grande e glorioso dia do Senhor é um evento escatológico que faz parte do fim do fim. Pode parecer meio estranha essa expressão, mas ela é correta. O fim do fim, porque nós já estamos no fim dos tempos. Guarde isso, é importante para a nossa compreensão. Voltando ao Evangelho de Mateus, isso se faz necessário. Mateus capítulo 28, nós encontramos aqui uma outra referência também ao fim dos tempos. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 vai dizer: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Olha só de novo, Cronos e Kairos. Todos os dias. Essa mensagem é importante porque Jesus está dizendo para a sua igreja: eu estarei com vocês neste tempo difícil do final dos tempos, nos dias do final dos tempos, nos dias que formam esse grande conjunto de tempo, de dias que fazem esse conjunto de tempo. Jesus está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias do calendário, até o fim dos tempos, o Kairos, até que se cumpram todas as coisas. Então nós temos aqui os eventos e elementos relacionados ao início do fim. Avançando a respeito do que as Escrituras nos dizem, nós destacamos aqui, lembrando para você guardar e registrar inclusive, aproveito para lembrar você, pegue um caderninho, faça as anotações. Se você não assistiu a primeira aula, volte lá, assista a primeira aula, porque nós estamos trabalhando uma sequência. Então pegue o seu caderninho de anotações e destaque aqui os textos relacionados ao início do fim. Então Mateus 3, de 1 e 2, Gálatas 4:4, Mateus 4:17, Atos 2:16, 21 e Mateus 28, de 18 a 20, o texto que vai falar a respeito destes elementos relacionados ao início do fim. Dando sequência, nós precisamos trabalhar agora a respeito dos elementos relacionados durante o final dos tempos. É até difícil usar uma expressão, a expressão mais adequada, por isso eu escolhi aqui a palavra durante. Eu quero destacar a respeito de elementos relacionados a este durante, ou seja, o período que compreende o início do fim, lembrando João Batista, Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo. Então esses três personagens, aqui só para a gente didaticamente compreender, João Batista, Jesus e o Espírito Santo, marcam esse início do fim. E aí nós temos elementos que estão relacionados ao durante o final dos tempos. E eu convido você agora a acompanhar comigo Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 3 a 8. Diz assim o texto bíblico: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lembrem, nós estamos falando aqui agora de cronologia. Novamente, a pergunta dos discípulos para Jesus foi: quando? Quando esses eventos acontecerão? Quando essas coisas acontecerão? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí, a partir do versículo 4, Mateus 24, o texto prossegue dizendo assim: Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane. Eu quero chamar a sua atenção aqui para as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são fundamentais. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque
é muito fácil ser enganado se nós não estivermos firmados nas Escrituras, se nós não buscarmos com oração, dependência do Espírito Santo, estudarmos a Bíblia e fazermos as interpretações para o nosso tempo, compreendendo aquilo que diz respeito também às nossas posturas. Mais uma vez eu destaco, a mensagem escatológica é uma mensagem de confrontação, mensagem que deve nos fazer refletir e pensar sobre as nossas posturas diante dos eventos escatológicos. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E o texto prossegue, verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É importante nós entendermos esse texto, porque nós vamos avançar e numa das aulas seguintes, a próxima aula nós vamos falar sobre a volta de Jesus, compreensões sobre a volta de Jesus. Na quarta aula nós vamos falar sobre compreensões sobre o Apocalipse. Então, quando nós formos tratar da volta de Jesus e as compreensões básicas a respeito do livro do Apocalipse, estes elementos aqui são importantes nós termos guardado na nossa mente. Jesus ele está dizendo que falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes e terremotos dizem respeito ao princípio das dores. Veja, ele já está, por isso que é difícil nós vincularmos estas expressões à cronologia. Nós precisamos entender e compreender que desde aquele tempo de Jesus, desde a vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo, nós já estamos vivendo os tempos do fim. Eu acredito que isso já ficou claro para você. Naquela época, já se levantaram falsos cristos. Na sequência, ainda no primeiro século, nós temos falsos cristos se levantando. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, em todos os séculos, desde então, falsos cristos têm se levantado, inclusive nos dias de hoje. Você deve conhecer algumas figuras aí caricatas do nosso tempo, inclusive que se colocam como o Messias. Isso não é novidade, isso sempre existiu. Guerras e rumores de guerras. As guerras do passado, não é difícil você identificar, olhando um pouco para a história, as guerras dos primeiros séculos da era cristã, as guerras que foram travadas durante o período da Idade Média, e não apenas guerras no sentido de um povo de uma nação contra outra, mas guerras ideológicas, guerras políticas, guerras religiosas. A chamada, o período da Idade Média, que é classificada por alguns autores, alguns historiadores como o período das trevas, diz respeito também a um derramamento de sangue extremamente inadequado, incorreto, fora dos padrões de Deus, mas em nome de Deus. Inclusive muitos em nome do próprio Cristo, que na verdade envergonharam a Cristo. Nações contra nações, fomes e terremotos. Então são elementos que já fazem parte da história. O que é importante nós destacarmos a respeito disso? Que estes elementos, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes e terremotos, existem desde o início do fim. E eles estão acontecendo ao longo dos séculos, de um modo que vem se ampliando cada vez mais. O número de guerras, o número de falsos cristos, de falsos profetas, o número de fome, né, da realidade vinculada à fome, as catástrofes naturais, a escalada delas é cada vez maior. E aí nós avançamos, porque estes elementos estão relacionados àquilo que está acontecendo durante
o fim dos tempos, durante esse período considerado o fim dos tempos. Para caminharmos para o final da nossa aula, eu quero chamar a sua atenção para os versículos de 9 a 14 de Mateus capítulo 24. Diz assim: Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja, nós temos agora aquilo que nós podemos chamar de elementos relacionados ao fim dos tempos. Que elementos são estes? Eu faço aqui destaque a partir do que o texto mesmo nos revela. Intensificação na perseguição. Quando nós falamos de escatologia e já preparando o ambiente para discutirmos o livro do Apocalipse, é importante nós observarmos que há um movimento de crescimento, há um movimento de intensidade. Acompanhe comigo o movimento que eu farei com a minha mão, digamos, aqui, só para tentar ilustrar e exemplificar melhor. Imagine que aqui onde está o encontro das minhas mãos, refere-se aos tempos da vinda de Jesus Cristo, quando Jesus veio ao mundo. Então é esse movimento, estes eventos da história anteriores, lembre que onde há o contato das minhas mãos aqui, representa a vinda de Jesus. A partir da vinda de Jesus, nós temos como se você aqui abrisse um leque, nós temos uma crescente. E aí a história continua avançando. E à medida que avança a intensidade, a quantidade de eventos escatológicos aumenta. A intensidade do sofrimento aumenta. A intensidade das dores aumenta. A intensidade vai crescendo gradativamente, de maneira que outros eventos vão surgindo vinculados a esse crescimento dos problemas e das dificuldades dos desafios apocalípticos. A intensificação da perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos ela foi muito intensa por parte ali do Império Romano, no início da história da igreja. Mas a igreja sempre foi perseguida ao longo do tempo. Os cristãos verdadeiros sempre foram perseguidos ao longo do tempo. Inclusive quando a igreja se tornou religião oficial do Estado. Aqueles que professavam o nome de Cristo sempre sofreram. Mas nós temos uma intensificação da perseguição. Temos também um aumento que vai levar à apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Pessoas que negam a Jesus Cristo. Apostasia diz respeito a essa rejeição à mensagem de Cristo. A traição, a infidelidade, o ódio vai aumentar. O ódio entre as pessoas. A multiplicação da maldade. Diz no versículo 11, também surgirão muitos falsos profetas e ensinarão a muitos. Então nós estamos vendo, melhor dizendo, estes sinais do fim dos tempos, em nosso tempo, se intensificando cada vez mais. Nós podemos também destacar ali o esfriamento do amor, como um dos elementos do fim dos tempos. O esfriamento do amor diz respeito a justamente essa crescente insensibilidade das pessoas umas para com as outras, a ponto de chegar a uma inversão de valores. O profeta Isaías vai destacar que chegará o tempo em que ao mal chamarão bem e ao bem chamarão mal. Perceba que há um movimento mundial em que desvaloriza a vida humana e valoriza outros elementos que não são realmente equiparados à existência humana dentro do mesmo valor. O cristão, a
cristã, o homem, a mulher de Deus, precisam ser defensores da natureza. Precisam ter uma conscientização do consumo dos elementos naturais com equilíbrio. Nós precisamos defender, sim, a natureza, defender o meio ambiente, defender os animais. Mas não significa que o meio ambiente, que os animais tenham mais valor que o ser humano. Mas que o ser humano, enquanto ser humano, ele agirá de tal maneira que haverá espaço e dignidade para toda a natureza, para a ecologia. Isso é importante ser considerado. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma inversão de valores. Eu quero dar um rápido exemplo para vocês aqui. Crimes cometidos contra a vida humana, a pessoa pode ser liberada pelo pagamento de uma fiança. Ele pode matar uma pessoa, ele paga a fiança, ele será liberado. Crimes contra a natureza, crimes contra animais, contra florestas, são crimes que não pode ser estabelecido uma fiança. A pessoa não consegue ser liberada mesmo pagando uma fiança. Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que eu sou favorável a crimes contra a natureza. Obviamente que não, absolutamente que não. O que eu estou querendo é apenas fazer uma comparação. Por que um crime contra a natureza ele é inafiançável e contra a dignidade humana, contra a vida humana, o valor estabelecido pode liberar a pessoa? Então são elementos que estão vinculados aí. Nós temos hoje um movimento de defesa contra o aborto. Nosso tema não está vinculado aqui a defender esse assunto, mas eu chamo a sua atenção para este exemplo. Hoje há um movimento para a facilitação do aborto, não apenas em casos como os que já existem parâmetros na lei, como casos exemplificando aqui de bebês, por exemplo, anencéfalos, que a ciência comprova que já o bebê nasceu, ele não tem todos os órgãos, você tem ali um parâmetro legal para a realização do aborto. É um exemplo que eu estou dando. O que está sendo trabalhado é para se liberar o aborto em qualquer condição, por uma simples escolha da pessoa. Eu não quero esse filho. Tanto o homem quanto a mulher. O homem que incentiva a mulher a cometer o aborto, tanto a mulher, eles estarão cometendo um ato contra a vida. É isso, queridos, que nós temos que estar atentos. E estes eventos fazem parte do fim dos tempos. De maneira que nós precisamos entender e compreender que estes eventos e estes elementos inevitavelmente farão parte. E nós precisamos, enquanto cristãos, ter consciência, termos compreensões, essa é a proposta das nossas aulas, compreensões sobre o fim dos tempos. De maneira que a gente não venha ficar paranoico, querendo evitar o fim do mundo. Mais ou menos como acontece com aqueles filmes apocalípticos, em que sempre o mocinho do filme, ali o protagonista, ele tenta evitar o fim do mundo. Não, irmãos, nós não temos como evitar o fim do mundo, mas nós podemos e devemos estar preparados para o fim do mundo, o fim dos tempos ao qual nós já estamos inseridos. Para fechar aqui a nossa aula, qual é o evento que sinaliza que o fim do fim está realmente muito perto? De acordo com o versículo 14, este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A amplitude da propagação do evangelho será uma das principais marcas, ou podemos dizer, de acordo com esse texto, é importante lembrar isso, de acordo com esse texto, um evento que está vinculado ao fim dos tempos. O evangelho do reino será pregado. É importante também entender isto. Não significa que todas as pessoas se converterão. Não significa que todo mundo se converterá. Mas significa que o evangelho será pregado a todas as nações. A palavra ali, nações, no grego é etnias. Então a todos os povos
todos os povos terão acesso à pregação do Evangelho e então virá o fim. Quero convidar você para continuar estudando, para que juntos nós continuemos buscando as compreensões sobre o final dos tempos necessárias para estarmos preparados para viver neste final dos tempos. Na aula 1 nós falamos dos aspectos introdutórios. Nesta aula nós trabalhamos aqui compreensões sobre os tempos do fim. Então, identificando a diferença entre a palavra cronos e kairos. Importante esse conceito, porque isso vai nos ajudar nos próximos estudos. A aula 3 nós vamos estudar as compreensões sobre a volta de Jesus e de que maneira as compreensões sobre a volta de Jesus nos ajudam a estarmos preparados para esse tempo. Depois, as duas últimas aulas, a aula 4, nós vamos falar sobre as compreensões sobre o Apocalipse. Aí vamos ter uma aula tratando apenas dos eventos relacionados às questões do Apocalipse. E a última aula, então, fazendo aqui as considerações finais a respeito do final dos tempos. Foi muito bom estar com você até aqui, espero que você esteja gostando do nosso estudo e eu encorajo aí a continuar em frente. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fechar nossa aula orando? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse precioso tempo, esse kairos do Senhor, que nos concede oportunidade para refletirmos a respeito também do tempo cronos, de como estamos investindo os nossos dias, as nossas decisões, as nossas escolhas, de maneira que possamos glorificar a Ti e estarmos preparados e ajudando outros a se preparar para o final dos tempos. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido e o meu desejo que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.